Olá, meus alunos, bem-vindos ao canal para mais uma aula. Eu sou Margarete Werneck, professora da Faculdade Sudamérica. Se você está matriculado na Faculdade Sudamérica, olha no seu material didático e procura o título Fármacos Colinérgicos. Antes da gente começar, você precisa ter em mente tudo o que a gente já viu anteriormente sobre o neurotransmissor acetilcolina. Na aula passada nós estudamos como ela é sintetizada, como ela é degradada, quais são os receptores que são sensíveis a ela. Recomendo que você reveja esses pontos, ok? Hoje nós vamos começar com o nivelamento de um conceito importante de fármaco agonista e fármaco antagonista. Então a gente precisa estabelecer o que é um fármaco agonista colinérgico e um fármaco antagonista colinérgico. Os fármacos agonistas colinérgicos são aqueles que favorecem aos efeitos da acetilcolina, aumentam, fazem durar mais tempo, beneficiam que a estimulação colinérgica ocorra. Os fármacos antagonistas são aqueles que refreiam, diminuem ou até impedem os efeitos da acetilcolina sobre os seus receptores. Um fármaco colinérgico, agonista ou antagonista, vai depender dos pontos de ação farmacológica. São 6 pontos que os fármacos colinérgicos podem agir na via colinérgica. O primeiro ponto é na síntese da acetilcolina. O segundo ponto é na organização da acetilcolina em pequenas vesículas de armazenamento temporário. O neurônio colinérgico sintetiza a acetilcolina e depois armazena em pequenas vesículas durante um certo tempo. O terceiro ponto é a exocitose, é quando esse neurônio colinérgico vai lançar a acetilcolina na fenda sináptica. O quarto ponto é no receptor. O fármaco pode impedir, diminuir a interação da acetilcolina, interferir na interação da acetilcolina com o seu receptor. O quinto ponto é a degradação da acetilcolina. Tem uma enzima específica que faz a degradação da acetilcolina que é chamada acetilcolinesterase, certo? E o sexto ponto é a recaptação da colina depois que a acetilcolina já foi degradada. A acetilcolina é degradada em grupo acetil para um lado e colina para o outro lado. O neurônio colinérgico consegue recapturar a colina para reciclar essa molécula na síntese mais rápida da acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor que tem uma atividade fisiológica muito ampla, muito diversificada no organismo. Então, o que acontece? Os fármacos colinérgicos também têm um efeito muito variado. Então, o que acontece? É difícil você ter um fármaco colinérgico, seja ele agonista ou antagonista, que seja de ação específica para aquele órgão ou aquele sistema. Frequentemente, o paciente que faz uso de fármacos colinérgicos relata queixas de efeitos adversos. Então, é interessante que você faça uma anamnese boa acerca dos fármacos colinérgicos que o seu paciente possa estar fazendo uso. E eles são comuns. Primeiro a gente vai falar do agrupamento. Os fármacos podem então ser chamados de agonistas ou antagonistas, podem fazer efeito pré-sináptico ou pós-sináptico, quer dizer, podem fazer efeito na síntese e exocitose ou depois que a acetilcolina já é liberada, na degradação ou no receptor, na degradação ou na recaptação. Então, a gente vai falar primeiro dos agonistas colinérgicos muscarínicos. Então, agora a gente vai abrir um parêntese, abrir uma parte da disciplina da nossa aula, que a gente vai falar só sobre os efeitos dos fármacos que simulam agonistas, ajudam a acetilcolina a agir sobre os receptores muscarínicos, certo? Os fármacos agonistas muscarínicos são chamados de parassimpatomiméticos. O que eles fazem?
eles aumentam, eles aceleram, eles exacerbam a estimulação parasimpática. Então, eles podem ser agonistas colinérgicos diretos, que favorecem a acetilcolina a agir, ou eles podem ser agonistas colinérgicos indiretos e agem, por exemplo, inibindo a enzima que degrada a acetilcolina, a acetilcolinesterase. Os fármacos agonistas colinérgicos muscarínicos, posso citar como exemplo o betanecol. Ele é utilizado para tratamento, por exemplo, de ilho intestinal paralisado, para hipotonia de bexiga, para paralisação da bexiga, da micção, num pós-operatório, por exemplo, né? Então, ele é um fármaco muito utilizado e quem for trabalhar com reabilitação pós-operatória vai pegar pacientes que estão fazendo uso desse medicamento. Outro exemplo de agonista muscarínico colinérgico é a pilocarpina. Ela é utilizada como uso tópico ocular, na forma de colírio, para tratar o glaucoma e para tratar também síndromes autoimunes que têm efeitos sobre olho seco e boca seca, que impedem a secreção das glândulas lacrimais e salivares. Então, com o efeito da pilocarpina, você consegue aumentar a secreção das glândulas salivares e glândulas lacrimais. Outro agonista muscarínico colinérgico é o edrofônio, tá? Ele consome a enzima acetilcolinesterase. Então, ao invés da acetilcolinesterase agir sobre a acetilcolina, degradando a acetilcolina, não, ela vai agir sobre o edrofônio e vai ser consumida, vai ser ocupada por essa molécula sem agir sobre a acetilcolina. O edrofônio, por exemplo, é um fármaco utilizado no tratamento das miastenias graves. Agora nós vamos falar dos antagonistas colinesterásicos muscarínicos. Eles então impedem que a acetilcolina tenha atividade. Um exemplo é a atropina. Ela vai se ligar diretamente ao receptor muscarínico, ocupando o lugar da acetilcolina, só que ela não tem efeito. Então, a acetilcolina não vai agir. Os efeitos, então, são inibidores do parasimpático, como se a gente estivesse diminuindo a ativação do sistema parasimpático. Diminui a peristalse, o movimento intestinal, e diminui também a secreção salivar. A atropina, por exemplo, é um medicamento, um fármaco que não é indicado, é contraindicado para pacientes que relatam, por exemplo, dificuldade no trânsito intestinal, que relatam constipação. Então, não pode usar atropina. Olha a importância da anamnese. Outro antagonista colinérgico é o hipatrópio, muito utilizado para tratar asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC muito conhecida de vocês. O hipatrópio, então, vai diminuir os efeitos parasimpáticos. Se o parasimpático faz broncoconstrição, o antagonista colinérgico muscarínico hipatrópio vai fazer broncodilatação, ok? A gente fecha então os exemplos sobre colinérgicos que agem nos receptores muscarínicos. Agora nós vamos falar dos receptores, dos fármacos que agem na via colinérgica, mas nos receptores nicotínicos, ok? A nicotina foi a molécula responsável pela descrição de todos esses efeitos da acetilcolina. A nicotina, estimulando os receptores nicotínicos, ela ativa ao mesmo tempo o sistema simpático e o parasimpático. Ela é um potente controlador da pressão arterial, de efeito rápido e prolongado.
um antagonista colinesterase dos receptores nicotínicos que age na pré-sinapse, quer dizer, que age antes da acetilcolina ser liberada na fenda sináptica, é a toxina botulínica, ou Botox. Quem for trabalhar com a abordagem dermatofuncional vai estudar mais a fundo os efeitos da toxina botulínica. Mas, de fato, o que ela faz? Ela impede a organização das vesículas que contêm acetilcolina. Então, a acetilcolina não chega na fenda sináptica e não faz contração muscular. O outro exemplo de antagonistas da acetilcolina nos receptores nicotínicos são usados como adjuvantes da medicação anestésica. São despolarizantes da fibra muscular. Então, eles vão agir na pós-sinapse, lá na fibra muscular, despolarizando a fibra muscular. Eles ajudam a manter a sensibilidade do paciente à dor, mas impedem completamente a contração muscular, ok? Então, nessa aula nós vimos o que é fármaco agonista e antagonista, nós vimos os pontos de ação dos fármacos colinérgicos, nós vimos exemplos específicos de fármacos agonistas e antagonistas dos receptores muscarínicos, vimos antagonistas e agonistas dos receptores nicotínicos e fechamos a nossa aula de hoje assim. Tenha em mente todos os pontos de ação e os efeitos antagonistas e agonistas nos receptores nicotínicos e muscarínicos que nós vimos na aula de hoje. Na próxima aula, nós teremos o estudo dos fármacos adrenérgicos, dando continuidade ao nosso tema fármacos do sistema nervoso. Muito obrigada por ter assistido minha aula. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, que já está com uma visualização muito superior ao número de matriculados que eu tenho na Sudamérica. Muito obrigada. Tchau, até a próxima!